Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você que está aqui na Sinagoga Beit Shalom, que veio desfrutar dessa manhã de Shaharit, essa manhã abençoada na presença do Eterno. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Eterno. Como é bom estar aqui, né? Pode parecer um pouco difícil levantar da cama pela manhã, no Shabat, mas o prazer de estar aqui, ele não se compara à dificuldade de levantar da sua cama pela manhã. Porque enquanto a nossa Neshama, a nossa Nefesh, aliás, que é a nossa alma animal, que é a nossa parte ligada à nossa matéria, ela luta para nos distanciar do Eterno, a nossa Neshama, a nossa parte espiritual, a nossa alma espiritual, vamos dizer assim, ela luta para se aproximar do Eterno. E a consequência, quando nós damos vazão à nossa Neshama, parte espiritual, é que as nossas clipotes, aquilo que nos afasta do Eterno, que não deixa que a luz do Eterno penetre em nós, elas caiam por terra e nós recebamos a luz, o oro do Eterno, essa chama, e a nossa menorá, o nosso candelabro, ele se acende e nós começamos a ter mais contato com o Eterno. Por isso que eu digo, o prazer das coisas espirituais é muito maior do que o prazer das coisas materiais. Esse mundo é passageiro. Esse mundo, ele tem o seu tempo marcado. Mas o mundo vindouro, o mundo que o Eterno preparou para nós, como diz na Brit Hadashah, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que o Eterno preparou para nós. Amém? Isso é a amostra que o Eterno nos dá no Shabat, né? Um Shabbat Shalom para você que está nos acompanhando pela live, você que está ligado a nós, você da Beit Virtual, que o Eterno continue te abençoando grandemente. Você que está vendo essa live pela primeira vez, eu já de antemão te agradeço e peço para você, se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva no canal para acompanhar os nossos estudos, né? Essa obra, e também que você compartilhe esse vídeo, essa live com várias pessoas, para que possamos alcançar mais e mais famílias. E dê o seu like, ele vai ajudar no engajamento dessa live e também vai ajudar você a receber notificações dizendo que você gostou. Então a plataforma vai estar te notificando a todo vídeo que for postado, ok? Bom, a Parashá dessa semana, Parashá Behar, no monte, né? Nós ouvimos ontem um estudo com o Morelli Arro, muito bom, a respeito da Parashá, e essa Parashá é uma brahá. Behar significa no monte, e ele continua, né? O Eterno continua falando, Behar Sinai, no monte Sinai, né? Ainda que a Parashá chama-se Behar, mas tem uma continuação, no monte. Mas qual monte? E o Eterno especifica, no monte Sinai. O que significa então o monte Sinai? Nós vamos só fazer uma breve introdução. Monte Sinai é onde o Eterno entregou a sua Torá. Ele entrega a sua Torá no monte Sinai para nós. Então, da mesma forma que no monte Sinai ele deu as Teret Hadevarim, as 10 falas, os 10 mandamentos, ele também no monte Sinai fala que Moshe ensine o seu povo a respeito das leis que são instruídas aqui na Parashá Behar, que é a lei de Shemitah, a lei de Yovel, a lei de não lesar o seu companheiro ou seu irmão, né? Ele diz, não lesará, não defraudará o seu irmão, né? Não haja de forma leviana com seu irmão. Então, o fato de o Eterno estar falando sobre o Monte Sinai, nós vamos entender que é algo extremamente importante. Essas leis de Shemitah, que é a lei, como nós vimos ontem, os 7 anos da terra, o descanso da terra, aliás, de 7 em 7 anos a terra descansará, o Yovel e as outras demarcações. Eu estava lendo aqui, não está fazendo parte do meu estudo, mas eu queria estar lendo com vocês no capítulo 25 de Vaikra, Levítico, a parte B,
25 de Vaikra. Diz assim: quando vierdes à terra que vos dou, a terra descansará um descanso em nome do Eterno. Isso. No hebraico, a parte B está assim, ó. Vaiomer, Elohim, Kitavô, certo? É isso? A parte B. Vaiomer, Kitavô, El Aretz, Asher, Ani, Noten. A palavra Kitavô está traduzida da forma certa. Está dizendo assim: quando vierdes à terra que eu te mostrar. Quando vierdes à terra. Então quer dizer que o Eterno está dizendo assim, ó, eu já estou na terra onde eu vou levar vocês. Eu já estou esperando vocês chegarem na terra. Eu não vou até lá com vocês, mas eu já estou aguardando vocês. Então o Eterno, e ele diz, então vocês guardarão 7 anos, um ano sabático a cada 7 anos. Então o Eterno está dizendo assim, eu estou aguardando vocês na terra, porque eu quero um povo diferente. Eu quero um povo separado, para que as nações, ao olharem para esse povo, vejam que esse povo serve um Deus diferente e um Deus que faz maravilhas. E não há outro Deus em todo o mundo que se compare comigo. Amém? Então, Berrar é muito profundo. A Paraxá Berrar, ela é muito profunda. Se a gente procurar nas entrelinhas, nós veremos coisas grandiosas. Eu só queria chamar a atenção a isso, que muitas vezes nós temos um sonho. Muitas vezes nós queremos chegar a um objetivo. Mas quando nós colocamos a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida nas mãos do Eterno, Ele já está no sonho. Ele já está na sua terra prometida. Ele já está separando e guardando para você. O que nós precisamos passar são os estágios até chegar lá. Amém? Baruch Hashem. Então, que nós venhamos ter essa consciência que o Eterno já está no local prometido. E quando nós chegarmos lá, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser separados para aquilo que o Eterno quer. O Eterno não está preocupado só com esse mundo, mas o Eterno está preocupado como o mundo vai ver você que serve ao Eterno. Amém? Bom, o título da ministração é Yeshua, o nosso Goel, é nisso que nós vamos nos atentar nesse estudo. Vamos estar passando pelo livro de Vaikra, 1 Kefas, Pedro e Ishayahu, Isaías 53, tá bom? Começando no versículo, no versículo chave da Paraxá, capítulo 25 de Vaikra 1, diz lá, né? Nós lemos e acabei que eu esqueci que eu estava pondo aqui, bora lá. Vai daber Adonai el Moshe, daber Sinai, lemor, daber Bnei Israel, vamartá, ki elechem, ki tavu, tavou, né? Tavou, que eu já estou, é isso que eu queria, que eu já estou, na terra que eu já estou esperando vocês, é isso que ele está dizendo. El haaretz asher ani noten lahen Vashevatá haaretz, Shabbat la Adonai. Falou Adonai a Moshe no monte Sinai, dizendo, fale aos filhos de Israel e dize-lhes, quando vierdes à terra que vos dou, a terra descansará um descanso para Adonai. Então o Eterno está dizendo que era para separar um descanso na terra. E depois ele dá as instruções, que é a lei de Shemitah, que a cada 7 anos, um ano deveria ser, a terra iria descansar para o Eterno. Bom, vamos entender então o que significa Shemitah. Ontem o Moré falou um pouco sobre isso. Shemitah em hebraico, né, significa literalmente libertação. Também é chamado de ano sabático ou Shavuot, né? Ano de descanso. Em tradução literal, 7.
ou sábado da terra. É o 7º ano do ciclo de 7 anos de agricultura, ordenado pela Torá para o povo de Israel. Olha como o Eterno trabalha. O Eterno trabalha com ciclos, e é isso que eu quero chamar a atenção nesse momento. Nós temos 2 partes distintas dessa ministração, e nós temos que concentrar nessas palavras, ciclos. O Eterno trabalha então com ciclos, aqui ciclos de 7 anos. Se nós fizermos uma correlação com o Shabat semanal, né, nós temos aqui 6 dias e mais o Shabat, um ciclo de 7 anos. Então nada mais é do que nós estamos ensaiando, né, um ciclo que o Eterno depois vai fazer algo maravilhoso para nós. Nós trabalhamos segunda, terça, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no Shabat nós descansamos. E aqui o Eterno está falando assim, ó, você vai produzir, você vai arar a terra, você vai trabalhar 6 anos, e o 7º ano você vai deixar a terra descansar, porque você não é dono da terra. É uma das coisas mais importantes dessa paraxá. Você não é dono da terra, é a terra que eu dei a vocês. Eu já estou aguardando vocês na terra, a terra é minha, a terra me pertence. Então, nesse ciclo, nós entendemos que o Eterno, ele está dizendo para nós, olha, você tem que entender que esse 7º ano você não vai produzir a terra e aquelas colheitas, aqueles frutos, a produção agrícola daquela terra vai ser destinada para os estrangeiros que passarem por ali, os necessitados, e para a sua subsistência. Mas você não vai ter lucro com essa terra, porque essa terra não pertence a você. Então o Shabat, na realidade, pessoal, trazendo para as nossas vidas, também é uma forma de nós entendermos que a nossa vida, ainda que nós vivemos, ainda que nós gerenciamos as nossas vidas, os nossos afazeres todos os dias, mas a nossa vida, o Shabat é uma prova que nossa vida não pertence a nós. A nossa casa não pertence a nós. Os nossos carros, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, não tem mérito em nós, mas no Eterno. Então o Eterno está fazendo uma alusão aqui, ó, presta atenção. Você não é dono de você. Não é pelos seus méritos que você tem o que eu tenho, o que você tem, mas eu providenciei para você o que você tem. Por isso que o Eterno é taxativo. O Shabat você deve guardar. Claro que, nós já todos aqui estão cansados de saber a lei da sobrevivência, tudo bem, mas dentro de uma perspectiva, bíblica, o Eterno está dizendo para nós, preste atenção. Você está vivendo na terra, mas a terra não pertence a você. Ou você está administrando os seus bens, mas ele não pertence a você. Então nada pode ser mais importante na sua vida do que o próprio Eterno. Continuando então, ele diz, durante o Shemitah, a terra fica em pousio, e todas as atividades agrícolas, incluindo arar, plantar, podar e colher, são proibidas pela Alahá. Outras técnicas de cultivo, como regar, fertilizar, capinar, pulverizar, etc., podem ser realizadas apenas como medida preventiva, não para melhorar o crescimento de árvores ou outras plantas. Além disso, quaisquer frutas ou ervas que crescem por conta própria e onde nenhuma vigilância é mantida sobre elas são consideradas efker, que é sem dono. Podem ser colhidas por qualquer pessoa. Então, no 7º ano, qualquer um que entrasse na lavoura podia colher o milho. Se tivesse 3, 5, 10, 15 espigas, brincadeira, podia colher à vontade, tá? E não tinha problema. Brincadeiras à parte. Amém? Então esse era o ano do Shemitah. Em Vaikra 25:8 diz assim, ó, e contarás para ti 7 semanas, períodos de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os 7 períodos de anos se tornarão 49. Ó, mais uma vez os ciclos, ok? E aqui o Eterno fala assim, agora você vai contar 7 vezes 7. 7 períodos de 7 anos. 7 Shemitot. Vamos dizer assim, 7 Shemitah, que vão ser contadas, que vai dar 49. E no 49, no ano 49, 49º ano, você também vai ter mais um acontecimento. É uma Shemitah que vai abrir,
fazer uma abertura, uma introdução para algo que que o Eterno estabelece, que é o Yovel. Bom, sobre o 49, quem aqui lembra algo que nós estamos fazendo que tem 49, envolvido um ciclo de 49? Contagem do Homer. Então, o que significa a contagem do Homer? Olha como que é linda, interessante. E justamente a Paraxá Berrar fala do 49, justamente na contagem, no meio da contagem do Homer, né? Então, aqui o Eterno está falando assim, ó, você vai se preparar 49 dias, né? 7 semanas, para no 50º, você vai ter a festa de Shavuot, que é a entrega da Torá. A mesma alusão que tem sobre a entrega da Torá tem o Yovel, que é o 50º ano. Ou seja, nós estamos fazendo mais um ciclo, agora para a elevação espiritual no homem, para alcançar a dádiva de receber os mandamentos do Eterno. Ou seja, daqui, como nós estamos recebendo os mandamentos do Eterno em Shavuot, simbolizando, né, a entrega da Torá, em Yovel é a libertação. Ou seja, vamos entender isso aqui. Quando nós recebemos os mandamentos do Eterno, nós temos a libertação da prisão do pecado na nossa vida. Porque conhecereis a verdade, a palavra de Deus, a Torá, e a Torá vos libertará. Então, o Yovel, nós vamos ver aqui, que é a liberdade. Mais uma vez, um ciclo de 7, onde o Eterno está trabalhando para nós recebermos algo sobrenatural, né? Olha só, 7 milênios no Talmud. Vamos entender o que significa então o 7 agora no milênio, no Aharit Hayamim. O Tratado de Sanhedrin 97a e 97b diz assim, encontramos uma discussão sobre a duração do mundo e a era messiânica. Olha que interessante. O Tratado de Sanhedrin 97a fala assim, o Rav Katina, o mundo existirá por 6.000 anos e 1 milênio. Ele será desolado, como está escrito, e o Senhor sozinho será exaltado naquele dia. Ishayahu 2:11. E o Rabino Abaye disse, isto será desolado 2.000 anos, como está escrito. Depois de 2.000 anos, ele nos reviverá. E no 3º dia, ele nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Oséias 6:2. Olha que interessante. Então, quer dizer que nós temos uma discussão aqui no Tratado de Sanhedrin, no Talmud, que fala sobre 6.000 anos de existência da Terra. Ou seja, se a Terra deve descansar a cada 6 anos, deve descansar 1 ano, isso faz uma alusão. Lembre-se que nós lemos aqui atrás 7 períodos. Amém? 7 períodos. Ó, contarás para ti 7 semanas, 7 períodos de anos. 7 anos, certo? Esses períodos, na visão escatológica, nós entendemos que a Terra tem 6.000 anos de, vamos dizer assim, de existência, e no 7º ano ela passa por uma repaginação. Entende? Bom, isso nós já sabemos. Mas o que não é interessante é que o Eterno já estava dizendo isso lá atrás para o seu povo, que a Terra tinha 7.000 anos só. 6.000 anos, e no 7º ano seria, no 7º milênio, seria um descanso para toda a Terra. E o que nós temos no 7º milênio lá em Apocalipse? O milênio com Yeshua, onde o dragão e a serpente vai ser trancada e nós reinaremos com Yeshua no 7º milênio. Aí nós entramos no 7º milênio, ok? Mas nós explicamos isso aqui há umas parashot passada, que o Yovel vai acontecer após o 7º milênio, não é? Então nós temos o Shemini, que também tem a correlação com o Yovel. É a libertação, é a reprogramação de todas as coisas. Vamos entender mais um pouco. No Tratado de Avodah Zará, diz assim, ó, encontramos outra referência à divisão da história do mundo em milênios. Avodah Zará 9a, a escola de Elias, de Eliarro, ensina, o mundo existirá por 6.000 anos, 2.000 anos de desolação,
2.000 anos de Torá e 2.000 anos dos dias do Messias. E devido aos nossos muitos pecados, o que saiu foi como saiu. Aqui a escola de Elias divide a história do mundo em 3 períodos de 2 anos cada. É 2.000 anos. Eu estou tirando 1.000, ó. Só 1.000 só. 2.000 anos. Então nós temos 6.000 anos. Vamos entender. 2.000 anos de desolação. Antes de Abraão, quando a Torá não era amplamente conhecida. O que nós vamos ver aqui? Que o 2º milênio foi o pior milênio dessa terra. Foi o milênio de Noa. Nós vamos ver tudo que a degradação espiritual da geração de Noa. Então o Eterno manda o Mabul, que é o dilúvio, para novamente construir, né? Dar mais vamos dizer assim, uma oportunidade para o homem ser melhor. Então 2.000 anos é o período de desolação. Foi onde o homem ele se voltou contra Deus. Ele abandonou Deus. Lembre-se que na Torá, em Bereshit, nós vamos ver que após Caim e Abel, só voltou a invocar o nome do Eterno através do nascimento de Sete. Só depois de Sete que começou a invocar o Eterno. Até então, ficou sem invocar o Eterno. Então, quer dizer, o pecado, a degradação cresceu grandemente. Por isso ele é conhecido como o 2º milênio, como o período de desolação, ao ponto somente Noa foi encontrado um justo entre aquela geração. Os homens, toda a humanidade, ele se degradou. E depois, 2.000 anos de Torá, né, que começa com Abraham, né, o Eterno chama Abraham, que é o nosso pai, Abraham Avinu, e aí se começa a se falar de Torá, ensinar Torá, e através de Abraham vem uma outra nação chamada Israel, né? Então nós temos contato. Então seria os 2.000 anos de Torá, onde a Torá ela mais foi difundida, vamos dizer assim, da sua forma mais plena. Lembra-se que os rabinos, os sábios, dizem, por exemplo, que a geração que estava no deserto antes do bezerro de ouro, da Avodá Zará do bezerro de ouro, foi aquela geração que estava na sua plenitude espiritual. Elas passaram pelas transformações até a entrega da Torá. Até a outorga da Torá, os 10 mandamentos, lá no Sinai. Depois, antes de acontecer aquele período da Avodá Zará, eles estavam em plenitude. E depois da Avodá Zará, eles caem novamente. É onde a Torá fala assim, aquele que está de pé, ore que não caia. Porque volta lá embaixo. O que não é diferente hoje, né? Você vem para a sinagoga, uma coisa muito interessante. Você vem para a sinagoga, você começa a aprender os mandamentos, começa a aprender a Torá, muda de vida, de repente a pessoa afasta. Ela volta lá atrás de novo, ou seja, lá no final da fila, como o rabino ele nos ensina, né? Então vamos lá, o terceiro tem os 2.000 anos de dias do Messias. Então, essa era messiânica deveria ter começado, mas foi adiada devido aos pecados do povo. Aqui, pessoal, deixa eu explicar bem direitinho. Esses 2.000 anos que o tratado está dizendo, né, diz que seria, olha que coisa interessante, seria o começo da era messiânica. Isso porque para eles o Messias ainda não veio. Se nós fizermos a conta, nós estamos no ano gregoriano de 2024. Então quer dizer que faz 2.000 anos que Yeshua veio. Então essa era messiânica, que seria a primeira vinda, né, do Mashiach, nós já estamos vivendo. E eles ainda não. Olha a diferença. Eu deixei isso bem grifado para nós entendermos. Poxa, se tem 2.000 anos de desolação, que é o começo até Abraham. 2.000 anos de Abraham para frente, que é a Torá. E esses 2.000 anos, o que é? Então o Messias não veio? Não, o Messias já veio. Lembra que Yeshua falou assim para alguns fariseus e alguns saduceus, falou assim, não, quem vai julgar vocês não sou eu. É Moshe. É a Torá. Mas tanto a Torá oral quanto a Torá escrita. Por quê? Esses 2.000 anos já está sendo vivido. Só que quando Yeshua vem, existiu uma profecia entre os sábios.
Se Israel merecer, o Mashiach vem e reinará como filho de Davi. Se Israel não merecer, o Mashiach vem e entrará na cidade em cima de um jumentinho. Não mereceu. Mas nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então Israel não merecia. Por que Israel não merecia? Por causa do Sinat Rinan. O que é o Sinat Rinan? É o ódio infundado que existia naquela época. Como o Mashiach viria para uma geração que se odiava? Ódio gratuito. A geração se odiava. Não tinha como o Mashiach reinar sobre uma geração que se odiava. Por isso, nós vamos ver isso aqui também, que na literatura rabínica, nós vamos ver que nós traremos o Mashiach. Nós traremos o Messias, é assim que eles dizem. Mas por quê? Se nós formos diferentes, se nós nos amarmos, se nós cumprimos Torá, porque o primeiro mandamento, os 5 primeiros mandamentos da Torá diz, da Torá, dos 10 mandamentos, os 5 primeiros, ele faz uma alusão do homem com Deus. Mas os outros 5, e é isso que Yeshua nos ensinava, fala do homem para com o homem. Então não tem como o Mashiach reinar sobre um povo que ainda não foi evoluído o suficiente para amar o seu próximo. E o próprio Tiago diz sobre isso. Ele fala assim, como que você fala que ama a Deus que você não vê? Se você não ama o seu próximo que você vê, você é mentiroso. Então se nós não começarmos a praticar isso, assim como Israel caiu, o seu tropeço, como Paulo diz, o seu tropeço não é para a queda eterna, mas para que ele dê uma outra oportunidade. Mas aquele tropeço fez com que ele não enxergasse o verdadeiro Mashiach. Então nós estamos vivendo, nós que cremos no Mashiach, nós sim estamos dentro desses 2000 anos messiânicos, que é a primeira vinda dele. Ele veio como Ben Yosef, o servo sofredor, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que nos comprou, aquele que pagou um alto preço por nossas vidas. Então nós temos, olha, isso é muito interessante, porque enquanto alguns, até mesmo no meio messiânico, eu já ouvi falar, alguns que falam mal do messiânico, do messianismo, até mesmo no meio messiânico eu já ouvi, principalmente, pior ainda no meio ortodoxo, Mas nós estamos vivendo as coisas como elas são. Nós que cremos no Mashiach, nós estamos dentro daquilo que o Eterno, do período, do tempo que o Eterno determinou para as nossas vidas. E a ortodoxia que não crê no Mashiach ainda está esperando algo acontecer. Eles estão fora do tempo. Mas isso tudo é permissão do Eterno. Para que aqueles que não tinham acesso, tivessem acesso. Aqueles que não eram povo se tornassem povo. Amém? Baruch Hashem? E aí, ele continua no 25:10, falando assim, Torá. E santificarei o 50º ano e proclamareis liberdade em toda a terra, para todos os seus moradores. Ano de jubileu, de Iovel, será para vós. Então tornareis cada um para a sua possessão e cada um a sua família. Voltareis. Então o que acontecia no Iovel? Iovel, os escravos eram perdoados. Quem eram os escravos? Os escravos, aquelas pessoas que tinham dívidas. Aquelas pessoas que não conseguiam pagar a sua dívida para o seu irmão. Então o que ele fazia? Ele ia trabalhar de escravo para o seu irmão até aquela dívida ser paga. Ou aquelas pessoas que perderam as suas propriedades, não tinham como se sustentar, e então iam trabalhar para os seus irmãos. Mas no Iovel, era obrigado a todos devolverem as suas possessões. Aquele que era escravo tinha que voltar para sua casa, não podia ficar trabalhando como escravo, porque ele está liberto. Acabou a escravidão, acabou a servidão. Então ele vai voltar para casa. Isso é uma forma que o Eterno está dizendo assim, olha só, eu quero que todos sejam iguais. Eu não quero que um tenha mais ou menos que o outro. No 50º ano, no Iovel, eu quero que todos voltem a ter o que tinham, porque eu dei a terra para eles. Então não pode haver desigualdade social, porque o meu povo tem que andar em plenitude. Claro que hoje isso não é aplicado. Mas nesse período aqui, o Eterno estava falando assim, eu quero um período onde todos são iguais diante de mim. Eu quero que faça uma reforma agrária, vamos dizer assim,
para que todos tenham condições de ter a sua vida. Mas isso aqui, de forma espiritual, estava fazendo alusão do quê? Do Shemini, do mundo vindouro, onde todos seremos iguais, onde todos desfrutaremos de uma só vida espiritual com o Eterno. No Olanabá, no mundo vindouro, não importa a condição financeira, porque todos são um diante do Eterno. Todos são iguais, com as mesmas condições, com as mesmas oportunidades. Então, quando o Eterno fala terra prometida, a terra que eu darei a vocês, ele está falando assim, o mundo que virá. Todos seremos conectados igualmente. Não teremos inveja de um do outro, porque todos somos iguais. Claro que eu estou falando de uma forma espiritual. Claro que lá, eu acredito que lá não vai haver a questão financeira, social. O Eterno é transcendente, nós vamos transcender. Mas eu quero dizer assim, de uma forma espiritual, o Eterno está dizendo na sua palavra, que no Olanabá, ele vai, na volta do Mashiach, ele vai fazer nova todas as coisas. E continua. O ano do jubileu era proclamado no dia da expiação, no dia do Yom Kippur. No 49º ano, com o toque do shofar. Então, no 40º ano, o Yom Kippur daquele ano, após o Rosh Hashanah, era tocado o shofar, e ao tocar o shofar, todos os escravos voltavam para sua casa. Todas as posses voltavam para os seus devidos donos primordiais. Né? E diz assim, no 25:9, e fará soar a voz do shofar, aos 10 dias do 7º mês, no dia da expiação, o Yom Kippur. Todos os escravos hebreus deviam ser libertos, restaurando a sua liberdade e dignidade. Isso simbolizava uma renovação da liberdade pessoal e social. E a terra no Yovel também não deveria ser cultivada. Esse descanso agrícola ajudava a regenerar e promover a sustentabilidade ambiental. No Yovel todos comiam da terra, mas ninguém trabalhava na terra. Ok? Bom, para acontecer o resgate da terra para aqueles que perderam a terra, é o que o Moré falou ontem sobre Ruth, sobre Naomi, né? E então existia um resgatador, certo? Por isso que Ruth fala com Boaz, né? E Boaz era o resgatador de Naomi, se eu não me engano. E aí Boaz vai até aquele homem que tinha comprado a terra, que era da família de Naomi, e resgata aquela terra, né? Ele se torna então um resgatador. Bom, esse era o papel do Goel, tá? Vamos entender. O Goel, o Redentor, desempenhava um papel crucial no sistema de justiça e equidade social no judaísmo. As suas responsabilidades incluíam resgatar aos parentes. Se um membro da família caísse em pobreza e fosse obrigado a vender sua propriedade, ou a si mesmo, como era escravo, o Goel tinha a responsabilidade de resgatá-lo, comprando de volta a propriedade ou pagando o preço da liberdade do parente. Ele chegava, pagava a dívida e resgatava. Presta bem atenção nisso aqui. Ele pagava a dívida, ele não dava o calote, não. E pegava a terra novamente para o antigo dono, ou representante. O Goel assegurava que a herança da família fosse preservada, garantindo que as terras ancestrais permanecessem dentro da família, mesmo em tempos de dificuldade financeira. Em caso de homicídio, o Goel também atuava como vingador de sangue, responsável por buscar a justiça para a morte de um parente, embora este papel fosse regulado para prevenir vinganças injustas. Bom, aqui eu só coloquei essa vingança, não no caso de vingar para matar outra pessoa, mas ele era responsável pelo sangue derramado, entendeu? Então era julgado e aí se decidia o que iria fazer. Mas olha só que interessante, se nós entendemos Goel, a palavra Goel vem de de Geulá, voltou, de redenção. Então, na verdade, isso tudo que o Eterno criou era um ensaio para tudo que ele faria. Nós lutamos porque hoje nós temos um Goel, nós temos um Redentor, que é a Yeshua. Porque Yeshua vai trazer o quê? A Geulá, a redenção para as nossas vidas. Né? É Yeshua que faz, então, hoje o papel de nosso Goel, de nosso Redentor.
Olha que interessante, é Yeshua que vai restaurar todas as famílias do mundo. A volta de Yeshua vai fazer com que todas as famílias se tornem como no princípio, ou seja, elas vão se tornar um. Todos nós se tornaremos um, iguais. É Yeshua que preserva a comunidade de Israel, a família de Israel. E é Yeshua, através do seu sangue, que compra a sua vida. Amém? Que deveria ser derramada, que deveria ser ceifada pela transgressão do pecado. Mas Yeshua agora se torna a maldição e se torna a oferta, o sacrifício redentor pelo pecado da humanidade. Nós vemos aqui, redenção e restauração. Em Shayahu 61, Isaías. O Espírito de Adonai está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável, o Yovel, do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa palavra em Shayahu 61, Yeshua, quando entra em uma sinagoga lá em Jerusalém, ele é dado a oportunidade para ele, na sétima leitura, na Haftará, e aí, quando chama o rabino Yeshua para ler, ele abre o rolo de Isaías no capítulo 61, versículo 1, e ele lê isso. Você vai ver isso lá em Lucas. O Ruach HaElohim está sobre mim. E então ele estava dizendo naquele momento que ele era o Mashiach, ele era o Goel, ele era o Redentor das nações. E ele fala aqui, a vingança do nosso Deus. Por que a vingança? Como o Goel tinha com autoridade para pedir a vingança, Yeshua vai se vingar também um dia. Mas como é que ele vai se vingar? Quando ele vai defender Israel contra as nações. Baruch Hashem. Então, Yeshua, além de ser o Goel, que leva sobre si as nossas dores, que o sacrifício dele que nos traz a paz, ele também é o nosso vingador, o vingador de Israel contra as nações. É o que nós vamos viver lá no Aharit Hayamim, lá na guerra de Gog e Magog, onde lá em Jerusalém, Yeshua vai liderar os exércitos contra as nações e vai prevalecer e vai vencer. Então, aqui a Parashá Behar está fazendo uma alusão ao nosso Yeshua, ao nosso Redentor, ao nosso Mashiach. Ele está dizendo assim, todas as coisas estão sendo programadas, o Eterno diz na sua palavra, para que vocês entendam que no dia determinado, no período determinado, eu farei todas as coisas. E o meu Redentor, aquela salvação que vem de mim, Yeshua, ele estará governando todas as nações. Amém? E diz assim, no Talmud encontramos discussões que ligam a vinda do Mashiach à ideia de redenção. Sanhedrin 97a. Todos os tempos designados já passaram. E a questão depende apenas do arrependimento e de boas ações. Shemuel disse, não há diferença entre este mundo e os dias do Messias, exceto a servidão aos reinos. Então eles mesmos já dizem que nós estamos vivendo a era messiânica, certo? A diferença é que quando eles falaram, a servidão aos reinos, as galut estavam acontecendo. Mas hoje ainda nós vivemos uma última galut, que é a galut romana, a galut desse mundo, né? Nós ainda estamos presos nesse sistema, né, político e financeiro. Aqui a discussão foca na vinda do Mashiach, como um tempo de redenção e liberdade semelhante ao que é descrito no ano do jubileu. Então, o próprio Talmud já fala que o jubileu está fazendo uma alusão de como será na era messiânica, né? Efésios nós vemos assim, Efésios 1:7. Nele temos a Geulá, que é a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da graça de Deus. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, Paulo já estava nessa visão messiânica, na visão do Yovel e na visão de todas as coisas que estavam para acontecer, porque a era que eles estavam vivendo era a era que eles estavam aguardando a vinda do Mashiach. Então só se falava sobre Mashiach. E aqui na carta aos Efésios, Paulo já está dizendo para eles, a Geulá, o Goel, está sendo vivido na pessoa de Yeshua. Ele é a remissão, o sangue dele é a remissão, é o resgate
pela transgressão do nosso pecado. Amém? Em 1 Kéfas diz assim, ó, vocês devem ter consciência de que o resgate pago, mais uma vez, ó, Geulah, o resgate pago para libertá-los do estilo de vida inútil passado a vocês por seus pais, não constituiu em coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas, pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial de Machia, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Deus o conheceu antes da fundação do universo, do mundo, mas o revelou a vocês no Aharit Hayamim. Então nós já estamos na era messiânica. Não na era do 7º milênio, não no milênio com Yeshua, mas na era messiânica que nós temos um Goel. Vocês conseguem entender? Aqueles que não creem em Machia, em Yeshua, eles estão aguardando um Goel. Por isso que quando chega Yom Kippur, faz, por exemplo, tem um rito, que eu não lembro o nome, do galo, certo? Mata-se o galo e gira o galo. Alguns aqui já devem ter visto isso. Nós não praticamos isso, porque isso é uma forma de oferta. Não tem Beit HaMikdash, criou-se dentro da ortodoxia. Isso não cabe a nós. Porque eles não têm o sacrifício do Beit HaMikdash e também não conhecem o Goel, o Redentor, o Mashiach. Nós temos um Goel. Nós vivemos a redenção todos os dias. Hoje você tem acesso ao Eterno através do sangue do Mashiach. Por isso que quando nós oramos, nós finalizamos as nossas orações. Beshem Yeshua HaMashiach, pelo nome de Yeshua HaMashiach. Ou, traduzindo também, pode ser, pelo mérito do sacrifício de Yeshua HaMashiach. Nós temos acesso ao Eterno. Então aqui, Kéfas, Pedro está dizendo, nós fomos comprados não por preço de moedas, de dinheiro, não foi por prata nem ouro, mas o sangue derramado e vertido naquele madeiro nos comprou da vida inútil que nós vivíamos, e vocês viviam, diz Pedro, né? Aqueles que estavam vivendo uma vida longe da Torá. Muitas vezes, essa palavra é tão forte, pessoal, que muitas vezes nós que vivemos o judaísmo, nós ainda temos, infelizmente, pensamentos de querer uma conexão com o mundo, com as coisas do mundo, com aquilo que o mundo oferece a nós. E isso precisa ser quebrado em nós. Porque aqui Kéfas está fazendo uma admoestação. Ele está falando assim, aquela vida inútil que vocês viviam, que era acordar de manhã, viver a vontade da sua carne, viver as suas concupiscências, viver os desejos da sua matéria e dormir. Só. Não! Nós temos que acordar de manhã, reconhecer o Eterno, ter uma vida segundo o Eterno, segundo a vontade de Deus, na pessoa de Yeshua e com um objetivo: alcançar o Olam Rabá na pessoa de Yeshua, no sangue de Yeshua. Amém? Por isso que nós não podemos ter associação às coisas mundanas, às coisas desse mundo. Seguir em renovação da sua mente. Não se contamineis com as coisas do mundo. Paulo diz isso. Deixa as coisas do mundo de lado. Lógico que nós temos que trabalhar, ganhar nosso dinheiro, sustentar a nossa casa, mas fora isso, deixa aquilo que te afasta de Deus de lado. Deixe os desejos da sua carne de lado e busque a presença do Eterno. Busque fazer atos de bondade, busque cumprir mitzvot, para que o Eterno possa sim te dar a redenção final na volta de Mashiach. Amém? Para encerrar, pessoal, eu sei que ficou comprido, mas olha só, Ishayahu 53, 4 e 5, esse versículo nós não podemos esquecer nunca na nossa vida. Esse versículo 53, Isaías 53, o versículo do profeta messiânico, Ishayahu, Isaías, ele tem que estar gravado no nosso coração. E diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas fraquezas. Ele levou sobre si aquilo que nós não conseguimos fazer, realizar. Ele levou sobre si as nossas doenças, que vinham das nossas transgressões. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus. Quando ele foi erguido no madeiro, as pessoas que olharam
para ele, até mesmo aquele homem que estava com ele de um dos lados, né? Também no madeiro, dizia assim, mas você não é o Mashiach? Salva você mesmo e salva a gente também. Zombavam dele. Os soldados cuspiam nele. Porque naquele momento ele estava sendo maldito. Nós o reputávamos como castigado e afligido por Deus. Porque as pessoas que olhavam aquilo, aqueles judeus que olhavam aquilo ali, falavam assim, nunca que uma pessoa vai ser crucificado se ele não dever. Ele fez errado. Ele pecou, mas ele não tinha pecado. O povo de Israel, o povo judeu que não creram nele naquele momento, se arrependeram depois, entenderam que ele era o Mashiach. Naquele momento parecia que ele estava derrotado, mas não, era o processo de Geulah, de redenção, que ele estava fazendo para nós. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Olha só, o Cordeiro mudo de Deus, o Cordeiro de Deus, mudo, que foi levado para o tosqueamento mudo, sem reclamar, sem nada. E ele já falava sobre isso. Para Kefa, ele falava, Kefa, eu preciso passar pelo sacrifício, pelo madeiro, os homens vão me crucificar, vão blasfemar. E Kefa falava assim, de maneira nenhuma, nós não vamos deixar isso acontecer. Ele repreende, fala assim, para trás de mim, Satanás. Eu vou até o fim, porque o meu pai já disse que eu preciso fazer isso. Eu vou até o fim, porque não é só por mim, é por toda a humanidade. Ele nos amou. Por isso que Yohanan 3,16 diz assim, que o Eterno amou a humanidade de tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, mas deu a vida do seu Filho para todo aquele que nele crê. Crê no Mashiach, crê no Goel, no Redentor, que representa o resgate de Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele foi esmagado por nossas iniquidades. Um homem que nunca pecou. Levou sobre si as nossas enfermidades. Por quê? Porque tudo de ruim que vinha contra o homem naquela época, sarat, todas as doenças, por exemplo, lá no deserto, quando o Eterno enviou as serpentes ardentes, eu já estou terminando, pessoal. Isso tudo era consequência da transgressão do povo. O povo pecava, o povo pagava. Hoje ainda é assim. Mas hoje, quando nós nos arrependemos, mudamos de vida e pedimos perdão ao Eterno no nome do Mashiach, não precisamos esperar só o Yom Kippur. O arrependimento é diário. No mérito de Yeshua nós conseguimos o perdão. Então cessa-se. Por isso que, olha como é que uma coisa é atrelada à outra. Tiago fala assim, se houver pecados serão perdoados. Traga aquelas pessoas que estão em enfermidades. A oração do justo salvará o enfermo. E se houver pecados serão perdoados. Porque a doença ela está atrelada ao pecado. Mas a oração com emuná curará. Quando fala a oração com emuná, com confiança em quem? É no Eterno e no sacrifício. E no sangue do Mashiach. No processo de redenção. Então nós vivemos a era messiânica porque nós temos esse Redentor. 2000 anos. E o tempo está correndo. Então nós não... Oi? Está findando. Está findando. E nós, não é com medo que nós temos que esperar isso. Mas é com esperança, anseio. Porque está chegando o nosso Goel, que agora será o nosso Meler, que reinará as nações. E aí nós viveremos o Shabat do Shabbatot. E depois nós viveremos o Olam Rabá. Amém? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Amém? Baruch Hashem, eu agradeço a oportunidade. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que essa palavra sirva como acalento e como instrução para as nossas vidas. Porque hoje nós temos um Goel e nós temos que estar com ele todos os dias. Falar com Deus através do nome dele todos os dias. Beshen Yeshua HaMashiach. Amém. Baruch Hashem.